Agora sim, boa tarde a todos e todas. Vamos iniciar aqui o primeiro mini curso, feito totalmente para os estudantes e para os curiosos, e feito pelos alunos, né? E aluna. Então, Matheus, Tainá e Juan, parabéns por estarem aqui, parabéns pela iniciativa e muito obrigado por compartilhar esses saberes com a gente, tá bom? Agradeço imensamente por vocês estarem aqui e vocês podem iniciar o mini curso. Muito obrigado. Nós agradecemos a você a oportunidade, Léo. Então, boa tarde, pessoal. Eu sou o Matheus. Junto com o Juan e a Tainá, a gente vai apresentar o mini curso da Bolsa de Valores, que basicamente a gente vai falar sobre o que é a Bolsa de Valores e como a gente pode investir nela. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tudo certinho? Sim. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pela presença de vocês. Primeiramente, eu gostaria de... Meu nome é Juan, né? Sou do terceiro TQ também, junto com o Matheus e a Tainá. Primeiramente, eu gostaria de falar sobre o mercado financeiro, que é onde a Bolsa de Valores está inserida, né? O mercado financeiro não é nada mais nada menos do que um ambiente onde ocorrem as negociações de títulos, que é como se fossem os produtos vendidos dentro desse mercado e entre os seus participantes. Mas quem são esses participantes? Bom, primeiramente, a gente tem os emissores, que são aquelas empresas ou grupo de pessoas que vão emitir esses produtos financeiros. A gente tem os investidores, que são aquelas pessoas que vão comprar, investir nesses produtos financeiros. E a gente tem os intermediários. Bom, os intermediários são aquelas instituições, né, são instituições regulamentadas pelo Banco Central, e essas instituições elas vão fazer a interseção entre os emissores e os investidores. Bom, um exemplo desses intermediários é a própria corretora de valores, né? A corretora de valores é como se fosse um supermercado mesmo, né? Você vai até ela te oferece diversos produtos financeiros e de acordo com o seu perfil e com o seu bolso, ela te auxilia em qual é melhor para você investir, qual se relaciona mais com o seu perfil e tudo mais. Bom, mas quais são os produtos financeiros que são emitidos por essas empresas, por essas emissoras? Primeiramente, a gente tem os títulos públicos. Os títulos públicos é como se fosse... você empresta um dinheiro para o governo e o governo te devolve esse dinheiro com juros. Então é o seguinte, o governo também pode emitir os títulos públicos, também pode emitir produtos financeiros. A gente tem a Bolsa de Valores, como a gente vai falar daqui a pouco nesse mini curso. A gente tem os fundos imobiliários e a gente tem o STFS, que é um fundo de investimento. Bom, como vocês podem ver aí nesse gráfico de pizza, a gente tem nessa parte amarela a quantidade de juros e de amortização da dívida que o governo pagou no ano passado para as pessoas que investiram no título público. 39% do dinheiro que o governo gastou no passado, ele teve que pagar essas pessoas que investiu no título público. A maior porcentagem. Bom, dentro do mercado financeiro também, a gente tem duas classificações, né? O mercado primário e o mercado secundário. O que é o mercado primário? O mercado primário é a relação entre as empresas emissoras dos títulos públicos, dos mercados dos produtos financeiros e dos investidores, aquelas pessoas que compram, entre aspas, esses produtos. E no mercado secundário é a relação entre investidor com outro investidor. Por exemplo, um investidor querendo comprar uma ação de outro investidor, e etc.
E aqui dentro que ocorrem as relações em relação às bolsas de valores. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Tainá. Vocês conseguem me ouvir bem? Consigo sim, Tainá. Então, pessoal, vou falar um pouco para vocês sobre o que é bolsa de valores. A gente tem o costume, né, de ver por aí na televisão, a bolsa aumentou 5%, a bolsa caiu, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, mas o que é bolsa de valores? A bolsa de valores é um mercado onde se concentram compras e vendas de ações e títulos que são disponibilizados por empresas de capital aberto. Então, o que a bolsa faz? Ela organiza o mercado de ações. Quando uma empresa quer levantar dinheiro, ela vai e vende ações. E essas ações são disponibilizadas aos investidores por meio da bolsa de valores. E esses investidores compram essas ações. A gente vai falar um pouco melhor sobre os investidores mais à frente. Ibovespa. O que é o Ibovespa? Ibovespa é um dos produtos financeiros, né? É um dos produtos financeiros, não, desculpa, gente. Ele é um índice que analisa a rentabilidade da Bolsa brasileira. Como assim? A Bolsa está indo bem? A Bolsa está indo mal? Não sei, quem vai me dizer isso é o Ibovespa. Não são todas as empresas que estão na Bolsa de Valores que fazem parte do Ibovespa, não. Sai daqui para ela. Porque o pessoal tava mutado. Volta, por favor. Ah, tá. Entrou uma pessoa no quarto, desculpa, gente. Uhum. Aí, eu até me perdi agora, meu Jesus Cristo, perdão. Não são todas as empresas que fazem parte, são 64. Tá, ok. Então, dentro das 64 empresas, tem algumas notáveis, né? Que é a Petrobras, que é uma empresa de grande porte, a Vale, o Itaú e alguns outros bancos. Então, essas empresas de grande porte, elas têm um peso maior no Ibovespa, que é esse índice. Por quê? Porque elas são de grande porte, elas têm maior influência. Aí, se você for pegar uma empresa de médio porte que também faz parte, ela já não tem tanto peso. Então, por exemplo, hoje o Ibovespa subiu 3%, né? Aí eu fui lá e comprei uma ação que é de uma empresa que faz parte do Ibovespa. Isso é vantagem para mim? Não sei. Por quê? O que é o Ibovespa? Ele é uma média do desempenho de todas essas 64 empresas que fazem parte. Então, se a ação que eu comprei caiu, sei lá, 10%, e ela é de uma empresa média, só que a maioria das empresas que estão compondo esse índice são de grande porte, então não necessariamente essa subida, né, que deu no índice foi uma coisa boa para mim, porque subiu das outras empresas, mas aqui eu tenho uma ação, caiu. Mas a maioria das pessoas, né, geralmente compram ações dessas empresas de grande porte, como a Petrobras, a Vale e esses bancos, que ocupam 50% do índice. Só esses três aí que eu citei ocupam 50% desse índice, porque são de grande porte. Então, tipo, não quer dizer que só porque isso tenha subido, né, esse índice, que a minha ação valorizou. A ação pode ter desvalorizado. Por quê? Porque tem a medida de dispersão aí, né? É uma média, então as que têm um maior peso valorizam mais, as que têm um menor peso desvalorizam, e no final você pode ter um saldo positivo, mas não necessariamente isso implica em um ganho para você. Claro que isso é um bom indício, né? Então, quando ele sobe, né, esse índice, quer dizer que muitas ações estão subindo e tem cada vez mais pessoas entrando na bolsa e investindo em ações. E na prática, então, para fechar, o que é o Ibovespa? Ele é um parâmetro para saber como está o mercado de ações brasileiro. Ele é composto por 64 empresas
e é uma média do desempenho dessas 64 empresas no mercado financeiro. Tudo bem, pessoal. Mas, e no final das contas, o que é uma ação? Uma ação representa uma fração do capital social de uma empresa. Ou seja, basicamente, quando o investidor ele compra a ação de uma empresa, ele se torna uma espécie de sócio dessa empresa. Ou seja, ele passa a correr riscos que a empresa corre e passa a participar dos lucros que essa empresa consegue. E como funciona uma ação? Eu dividi em duas partes para explicar de maneira mais fácil, que é o mercado primário e o mercado secundário. O mercado primário é constituído pela empresa diretamente ao investidor, que é quando a empresa abre seu capital, geralmente, e começa a emitir ações. Como ela faz isso? Por que ela faz isso, na verdade? Geralmente, quando a empresa emite ação, é porque ela precisa de um capital extra, porque ela quer ou investir em alguma coisa e aumentar os seus lucros, ou quer investir em infraestrutura e tudo, mas no final isso vai gerar um crescimento da empresa, o que vai fazer ela se valorizar. E é por isso que o investidor compra, que ele espera que esse dinheiro que ele invista na empresa valorize ela para a ação que ele comprou se valorizar. Por exemplo, se ele comprou uma ação por R$ 2, ele quer que daqui a um tempo ela seja comercializada por, sei lá, R$ 2,30 a R$ 3, etc. Assim, ele tem que ter um ganho a partir do momento que ele investe. E a gente entra na valorização e na revenda, que entra no mercado secundário, que é quando um investidor que comprou um título de ação de uma empresa começa a especular o valor dela e vende para outro investidor, ou seja, aquele título que ele comprou por R$ 2 valorizou e virou R$ 3. E aí ele vai vender esse título para outro investidor. Ou então pode acontecer o contrário também. Você compra uma ação a os mesmos R$ 2, ela desvaloriza e passa a valer R$ 1, ou seja, ela perde metade do valor. Aí o investidor com medo de perder ainda mais dinheiro vai lá e pum, vai querer vender de qualquer jeito para outro investidor. E sobre os principais tipos de ação. Eu separei 6 tipos de ação, no caso, para a gente saber como funcionam as ações e como a gente pode investir nelas geralmente. Quais são essas ações? Elas são as ações ordinárias, as ações preferenciais, as blue chips, as unities, as mid caps e as small caps. Cada uma delas tem as suas peculiaridades, assim dizendo. As ações ordinárias, elas garantem ao investidor que investiu dinheiro na empresa direito ao voto e à participação nas decisões da companhia, além de uma série de outras responsabilidades para ele também. Ele se torna mais presente dentro da empresa, praticamente. As ações preferenciais, diferente das ordinárias, ela é uma ação que não permite direito ao voto. No entanto, você ainda vai ter uma preferência bem alta dentro daquela empresa no momento que for distribuir os lucros. E aí a gente entra em outros 4 tipos de ações que são tipo, meio que prevalecem no mercado, que entra as blue chips, que basicamente, acho que a Tainá meio que falou por cima agora há pouco, que são as empresas grandes que dominam o mercado, tipo as gigantescas como a Petrobras, a Vale, o Itaú, essas empresas muito grandes, elas são chamadas de blue chips, porque elas são ações de primeira linha que são muito seguras e tipo, muito boas de investir, entre aspas, porque elas têm uma infraestrutura muito grande, por já serem empresas muito consagradas, e tipo, a maioria delas, não a maioria, mas grande parte delas tem tipo, muitos anos já no mercado, algumas têm mais de 100 anos no mercado já. E aí a gente entra nas units. O que é uma ação unit? Ele é um pacote que é composto por diferentes tipos de ação, como, por exemplo, pode ser composto por uma ação ordinária e uma ação preferencial. Aí você vai ter voto e, tipo, preferência na distribuição do lucro, entendeu? Tipo, são nesses tipos de ação. Às vezes você pode comprar, tipo, ações de diferentes empresas numa só, tipo, sei lá, uma mid cap, uma small cap, etc. E o que é uma mid cap? As mid caps, elas vêm logo abaixo das blue chips, que são empresas de porte intermediário. Elas têm uma infraestrutura boa, mas não são tão grandes como as blue chips e nem tão seguras, mas tipo, elas representam um maior potencial de valorização do que as blue chips. E também tem as small caps, que são empresas mais baratas, que são empresas menores e ações mais baratas,
que podem gerar uma rentabilidade maior. No entanto, as small caps, elas são mais arriscadas na hora de investir, porque por serem empresas menores e com uma infraestrutura menor, elas podem do nada tipo, ter uma crise e só fechar a porta se você perder todo o dinheiro que você investiu nela. Ou as ações podem cair muito do nada, entendeu? São famosas startups. Pode dar muito bom, pode dar muito ruim, mas tem um risco de valorização muito bom, entendeu? E agora falando sobre os investidores. Tipo, quem são os investidores? Tipo, como eu poderia me tornar um? Basicamente, no Brasil, para você ser investidor, é até que simples. Você precisa obrigatoriamente de uma corretora, porque no Brasil é obrigatório você ter uma corretora para você comprar ações. E você precisa ter mais de 18 anos e, de preferência, ter um capital inicial, né? Para você investir. Não ter como investir sem dinheiro no final do dia. O... Beleza, vamos falar agora sobre o que são as corretoras. As corretoras são basicamente empresas que auxiliam o sistema financeiro nacional. O que elas fazem é intermediar. Desculpa, acabei de ler um negócio aqui. O que elas fazem basicamente é intermediar as compras de ações no mercado financeiro. Elas, como o Juan disse agora há pouco, ele falou que elas são o negócio lá do intermediário, basicamente. Enfim, essas empresas vão tipo, te dar diversas ações, e você vai ter diversas opções de ação para você comprar e investir nessas ações, basicamente. Aí, beleza. Sabendo disso, uma observação. Para você criar uma corretora, para você conferir se uma corretora é confiável, você tem que ver se ela tem autorização do Bacen e da Comissão de Valores Imobiliários, que são os que fiscalizam as corretoras. E para você escolher uma corretora, você tem que fazer duas coisas, geralmente. Você tem que ficar de olho no preço da corretagem dela e nas recomendações qualificadas que ela tem no mercado. Como assim, preço de corretagem? Corretoras são empresas, elas também querem lucrar no final do dia. Ou seja, elas são. A partir do momento que você comprar uma ação, ou que você vender uma ação, ou que você trocar uma ação, porque também tem como, elas vão ganhar dinheiro em cima disso. O que elas vão fazer? Tipo, você comprou uma ação, a corretora vai te cobrar R$ 3, por exemplo, na ação, tá ligado? Naquela ordem de compra. Enfim, elas vão ganhar dinheiro em cima disso. E por isso que você tem que tomar cuidado na hora de comprar e ir para uma corretora, ver se os preços delas não são muito altos, se você não vai estar perdendo dinheiro ao invés de ganhar por investir numa corretora com uma taxa muito alta de corretagem. E aí entra a ideia das recomendações qualificadas. Por quê? As corretoras, elas têm ações. Elas são tipo um supermercado, igual o Juan falou. E para quem sabe de supermercado, tem supermercado que é melhor ou pior que o outro, por ter diferentes produtos do que outro. E corretoras são mais ou menos a mesma coisa. Existem corretoras que, tipo, vão acabar te dando muitas opções de compra, vão te enviar muitas ações para você, vão dar muitas ações para você investir, porque elas querem que você compre muito, faça muitas ações no mercado, porque elas querem lucrar muito. Ou seja, você tem que tomar cuidado com essas corretoras que começam a te aconselhar a comprar muitas coisas e vender muitas coisas rápido, porque às vezes elas podem querer só dinheiro. E entra as recomendações qualificadas. Como funciona a recomendação qualificada? Você basicamente vai, tipo, ver uma corretora que seja séria, que vai, tipo, te recomendar ações que ela realmente acredita que possa, tipo, subir, ações que ela realmente tenha uma ideia boa sobre ela, e essas coisas. Ou seja, tipo, você tem que investir em poucas ações, ou, tipo, não sair investindo igual um louco, mas, tipo, acertar quando você investir. Tipo, a corretora tem que te incentivar a acertar no investimento ao invés de investir muito, entendeu? Ah, ainda sobre as corretoras, eu peguei 3 exemplos de corretoras que são tipo, já conhecidas no mercado e que tipo, já têm um nome, e que são fáceis para pessoas tipo, que estão começando agora a investir. As três, se eu não me engano, têm plataformas online que você pode investir pelo celular, que vão te dar coisa. E acho que duas delas, eu não sei se a Easy Invest tem, mas acho que se tem investimentos e é Rico Corretora, eu sei que tem. Elas te dão acesso a materiais educativos para se você quiser aprender mais a fundo, você ter mais confiança na hora de investir. Mas agora eu vou falar tipo, um pouquinho sobre cada uma dessas três que eu acho legal. Que é a Easy Invest, é uma corretora já antiga para caramba, quem quiser mais estabilidade. Ela é de 1968
E basicamente ela é uma ferramenta de compra e vendas, atualmente ela funciona mais pela internet. E ela é bem conhecida, você pode ter mais tempo, que tem mais tempo de mercado, então vocês podem ir nela com mais confiança. Tem a XP, que ela é relativamente nova para as corretoras, mas ela oferece acesso a, tipo, a diversos tipos de produtos diferentes. Tipo, ela vai de instituições financeiras a ações de renda fixa, ações no geral, fundo de investimento, vida, previdência privada. Ela vai ter muitas coisas que você pode investir por ela, tá ligado? Ela tem um leque muito grande. Vai para vários pontos do mercado. E tem a Rico Corretora, que inclusive tipo, ela é bem conhecida porque tem youtuber nela e tal. Ela é uma corretora que, tipo, muito nova, ela é de 2011, mas ela veio com a ideia de, tipo, facilidade na hora de investir tipo, qualquer pessoa pode investir, basicamente, eles acreditam. Aí eles te dão muito materiais didáticos para você aprender. Às vezes eles pegam ações para você que eles querem recomendar, em vez de eles só recomendarem a ação, eles te mandam um material inteiro, te dão conhecimento sobre ela, o que é algo bem legal. E pulando essa parte, né, eu separei uma dica para vocês, basicamente, que é o perfil de investimentos. Porque quando você for investir numa ação, você tem que saber o que você quer nessa ação. Você quer ter lucro a curto prazo, lucro a médio prazo, lucro a longo prazo, ou você quer ter uma ação que você possa ter ela para sua vida inteira, que ela vai estar sempre bem se valorizando, no futuro você vender quando precisar. Ou seja, basicamente, uma ação a curto prazo geralmente são aquelas, como eu falei, as small caps, por exemplo, que são empresas menores que podem dar lucros muito rápido, que podem do nada explodir. E, tipo, são empresas geralmente que vão retornar o seu dinheiro em 6 meses a um ano. E o ideal é que você tenha o capital para esse tempo. Tipo, não invista um dinheiro que você vai ter que tirar depois correndo muito rápido, tipo, que não vai dar resposta a você. Aí vem as empresas a médio prazo, que são o caso das, tipo, das mid caps, por exemplo, que eu falei, que são as empresas de médio porte que vão te dar um retorno bom, mas tipo, não vai ser um retorno tão assim, estourado. Tipo, geralmente você espera retorno nesse médio prazo dessas mid caps em 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos. E vem as de longo prazo, que são tipo as blue chips, ou até mesmo comprar um pacote unit para você de ações preferenciais ou ordinárias. São empresas grandes, tipo, já são mais estabelecidas, né? As blue chips, como eu falei mais cedo, de primeira linha. E elas não vão te dar tanto retorno na hora, porque elas já são bem grandes, mas se elas continuarem crescendo, a longo prazo elas vão te dar um retorno legal, entendeu? O... Existe algumas corretoras. Cara, fizeram uma pergunta legal. Existem algumas corretoras que não cobram taxa de corretagem. Eu não vi dessas corretoras, tipo, mais famosas, mas eu acredito que existam sim. Mas são corretoras online e tal. Tipo, eu dei exemplos mais de corretoras de coisa. Mas geralmente você vai ter que pagar Pode ser que você tenha que pagar uma pequena taxa de corretagem até nessas corretoras. Mas eu achei uma pergunta legal que eu acabei de ler. Desculpa interromper. Mas enfim, esse perfil de investimento é basicamente isso. Você vai querer ganhar 2 anos e meio, a 5 anos, a 6, a um ano, tipo, aí entra nessa ideia. E tem os investimentos perpétuos, né? Que tipo, você vai comprar a empresa de uma Petrobras da vida, que se Deus quiser nunca vai falir. Você pode ter essa ação para 10, 20, daqui 30 anos no futuro, você poder vender ela, que são as famosas empresas perpétuas. Basicamente, o que a gente tinha a falar era isso. E agora eu acho legal a gente entrar, tipo, eu, a Tainá e o Juan, começarmos a responder algumas perguntas. Eu dei um spoilerzinho aqui agora, que eu achei bem legal a pergunta dessa pessoa que fez aqui. Tudo bem? Tainá, Juan? Muito bem, Matheus. Muito bem, Tainá. Muito bem, Juan. Obrigado pela apresentação. Obrigado por compartilhar os saberes, né? Então, já que foi aberta a pergunta, a gente tem 4 minutinhos. Eu vou fazer uma perguntinha rápida para a gente terminar aqui o nosso mini curso. E quem quiser, fique à vontade para responder entre os 3, tá bom? Então, vamos lá. A pergunta que eu faço é a seguinte. Matheus, teve uma frase sua que foi assim, ó. Então, não tem dinheiro, não tem como investir, né? Que foi, não tem como investir sem dinheiro.
Tá, e aí, como é que faz? Então, as pessoas que não têm dinheiro estão condenadas? Como é que funciona isso? Não tem nenhum tipo de investimento para que você possa fazer se tem pouca renda? Ou como é que é isso aí? Qual é a opinião de vocês, a visão de vocês com relação a essa questão? Fiquem à vontade e leves para responder, tá? Não tem nenhum julgamento aqui sendo feito. Uhum. Sobre investir sem dinheiro, no geral, não é uma boa ideia. O que eu, pelo menos, recomendo por mim mesmo é você, tipo, juntar dinheiro aos pouquinhos e ir investindo aos poucos com dinheiro que você não tenha compromisso para ele. Por quê? Se você não tem dinheiro e você investe um dinheiro que você não pode investir, por exemplo, você investe numa ação e você espera que ela dê lucro daqui 3 anos. E em um ano aconteceu alguma coisa na sua casa, você teve uma instabilidade financeira e você vai precisar desse dinheiro, você vai lá e vai vender aquilo. Às vezes você vai ter que vender abaixo do preço de mercado e tal, e tipo, não é legal. Mas o que você pode fazer é, por exemplo, pegar o dinheiro de pouco a pouco, se você não quiser, tipo, ficar tentando valorizar esse dinheiro, e aos pouquinhos que você for conseguindo, você ir investindo em empresas maiores, entre aspas, como as blue chips, porque elas são mais seguras e não vai exigir tanta atenção diária sua na hora de você investir. Você investe numa Petrobras e você espera que, tipo, daqui 10, 5 anos, quando você tiver um dinheiro maior, ou quando você tiver dinheiro para investir, você possa vender essa ação a qualquer momento. Que é o exemplo de empresas perpétuas que eu falei, que das ações perpétuas que vale a pena investir. Pelo menos é a dica que eu dou, pelo que eu vi. Entendi. Tainá, Juan, querem complementar? Tainá, Juan. Oi. Alô? Estão me ouvindo? Oi? Estou vendo, sim. Concordo com o Matheus. Tipo, se você tem um compromisso para um momento, tipo, eu quero investir em algo que, sei lá, dá retorno em longo prazo, mas aí eu quero retorno em curto prazo. Isso não faz sentido. Ou se você, no momento, sei lá, está desempregado e aí você não sabe como vai ser o futuro. E aí você vai investir em uma coisa que talvez em pouco tempo você precise novamente. Né? Porque agora o desemprego no Brasil, meu Deus, tá bem alto. Então eu acho que não é aconselhável, né? Você investir sem ter ali uma renda, uma parte da renda, né, para isso. Porque você pode acabar perdendo dinheiro nisso, né? Uma coisa que o Gabriel Martins falou aqui, eu achei bem legal. Pegar o pouco dinheiro que você tem e investir em você mesmo, comprando livros e cursos, é bem legal, realmente. Eu achei bem legal o negócio que ele falou. E a Eduarda falou também, que é, tipo, ter uma carteira diversificada é bem legal. Porque, tipo, se você precisar, de algum momento, do dinheiro que você investiu, você pode procurar ação que, tipo, dê uma valorizada para você não perder dinheiro. Às vezes, tipo, vai ter ações que vão cair, ações que vão subir. Então, as carteiras diversificadas, ou seja, com muitas ações ao mesmo tempo, é realmente legal nesse ponto. Investir em conhecimento também, óbvio. Isso. O que o Gabriel colocou aqui é muito importante, né? De fato, o investimento na pessoa, né? Na formação, na ampliação dos seus saberes, nas investigações, nas pesquisas, né? Nós somos um país que nós temos problema de financiamento em pesquisa, porque não se enxergam pesquisas como fontes imediatas de renda, né? Só quando se tem certeza que há esse conhecimento, né? Mas, por outro lado, eu só fico um pouco preocupado com essa fala de que o investir em você é suficiente, porque uma vez que se a gente internalizar isso, a gente acaba transferindo para o próprio indivíduo a questão do sucesso e do fracasso, né? E aí eu acho que a gente tem que pesar politicamente também, né? Investir em livros, investir em conhecimento, para quem tem renda familiar fixa, para quem tem renda alta familiar, tudo bem, né? Mas para quem não tem, aí eu acho que tem que entrar a política, né, de assistencialismo, que tem que entrar
o social mesmo, né? Mas eu gosto muito desse olhar também, de investir na pessoa, porque as pessoas precisam crescer no sentido de educação, né? As pessoas precisam melhorar sempre, nós estamos em construção o tempo todo, tá bom? Gente, eu vou abrir aqui agora para a fala final de vocês, e já agradeço muito pelos saberes aí compartilhados, agradeço muito por vocês terem se disponibilizado a fazer essa apresentação aqui, trocaram uma prova por essa avaliação aqui, por essa apresentação. Então, sou muito, muito grato a vocês, e abro a fala final para que vocês se despeçam e encerrem o mini curso, por favor. Basicamente, acho que isso foi bem legal pra gente também, porque eu, por exemplo, aprendi bastante. Eu sempre fui um cara que gostei de pegar um pouco e investir. E eu vi uma pergunta aqui que eu achei bem legal, acho que eu gostaria de responder antes que acabasse o tempo, que foi a pergunta do Gabriel Martins novamente, que ele falou: vocês indicam alguns livros? Tem 2 livros que, tipo, eu já li e eu posso falar que são bem legais, que tipo, eles são famosos até, tipo, conhecidos pra quem já tá no meio e tal, ou, tipo, quem já quis saber sobre, que é o Pai Rico, Pai Pobre, e é o Investidor Inteligente. Eles são livros que falam mais sobre, tipo, o que você deve ter na sua mente na hora que você for investir, como pensar, tipo, dão dicas de vida de pessoas que já investiram também. Eu acho bem legal. Esses livros eu acho legal. A pergunta do Gabriel. E sobre o site também para investir, eu acho que, tipo, um site específico não tem. Mas, tipo, se você for pesquisando as coisas, por exemplo, o que são as ações, e, tipo, o ideal mesmo é quando você for investir, você procurar saber sobre o que você está investindo. Por exemplo. Eu vou dar um exemplo que está muito em alta, até para quem não sabe nada sobre mercado, que são, por exemplo, as criptomoedas. Quando você vai investir, você precisa saber, você precisa, tipo, ter uma ideia do que você está investindo e por que que aquilo é um bom motivo, entendeu? Eu acho que é o ideal no momento. Como já falando mais cedo, tipo, você tem que sempre procurar informação nesse ponto. Acho que é isso mesmo, minha consideração final. Ótimo. Tainá e Juan, vocês querem falar alguma coisa? Então, Bom, mas eu agradeço. oi, Juan. Pode abrir uma. Pode falar. Não, pode falar. Eu gostaria de agradecer pela presença, pela atenção, por terem participado aqui com a gente, né? Porque, ok, trocamos a prova por isso, mas foi um esforço muito grande da nossa parte para poder trazer aqui informações corretas para vocês e poder passar tudo que a gente aprendeu para vocês. Bom, também queria agradecer pela presença de vocês, pela oportunidade que o Léo deu a gente, né? Por estar aqui compartilhando, né, todas essas informações, saberes, tudo mais. Então tá bom. Assim eu encerro esse mini curso e agradeço a todos e todas que estão aqui. Muito obrigado, um forte abraço para vocês.